Muito bom dia, muito boas tardes e muito boa noite, dependendo das horas a que tiverem a ouvir este podcast, maravilhoso, Low Pink Podcast. Primeiro capítulo, hoje, não é? Por isso já sabem, sentem-se confortavelmente. Se estiverem no computador, lavem as mãos, porque toda a gente sabe o que é que acabaram de fazer. Por isso já, peguem naquele lanchinho gostoso, caso seja um episódio comprido. Um, yeah, e acho que é isso. Ok, és tu que vais dizer a introdução. Entra a intro. Hello, entra a intro. Então, Giro. conta-me lá. Começando a abrir o nosso podcast, falar nada mais a não ser Resident Evil Village. Exatamente, um jogo que já vendeu mais de 3 milhões de unidades e que estreou a dia 7 de maio. Foi lançado no dia 7 de maio. Aliás, fun fact, a database da Steam já revelou que o jogo bateu recordes no que toca à saga. Teve 101 mil jogadores em simultâneo. Grande jogo, muita gente estava à espera. Para quem não sabe, basicamente é um jogo single player do género horror e sobrevivência e foi desenvolvido e publicado pela Capcom. Pois é, o jogo é uma continuação direta do Resident Evil 7, que foi um jogo que veio e que deixou alguma gente assim um bocado, algumas pessoas incomodadas, porque mudou bastante o tipo de mecânicas que havia até aquele ponto no Resident Evil. Aliás, muita gente considerava o Resident Evil 7 um ótimo jogo de terror, mas um jogo que não parecia Resident Evil. Village é então uma continuação direta desse jogo, mas não se preocupem porque caso queiram jogar Village diretamente podem-no fazer, porque o próprio jogo vem com um recap, digamos assim. Tem uma opção logo no menu inicial em que podem ver flashbacks do Resident Evil 7. Para os mais curiosos e para os que mais gostam de saber acerca do desenvolvimento do jogo, este foi um jogo que teve como diretor Morimasa Sato, que foi o mesmo diretor e roteirista do 7, e teve como produtor Tsuyoshi Kanda, que foi também produtor do 7, do Resident Evil 7. Para quem tiver mais receio, também não se preocupem, porque houve vários veteranos de Resident Evil envolvidos neste jogo, tais como Masashita Kawata e entre outros que tiveram envolvidos no Red Dead. Oh meu Deus, eu estou assim um bocadinho perdido, não, malta? No Resident Evil 3 e no Revelations. Já vêm desde muito cedo a trabalhar nos jogos de Resident Evil e estiveram agora presentes no Village também. É assim, vou dar agora um bocado de contexto para a história, para aqueles que estiverem mais interessados. Os que não tiverem, vai estar aí a aparecer o tempo em que eu começo a falar mais das mecânicas do jogo. Mas agora para o início se calhar vou dar um contexto para a maioria das pessoas que quiser saber. Basicamente é o retorno então da família Winters. Temos Ethan Winters como a personagem jogável, é a personagem principal, e a sua esposa, que é a Mia Winters. Temos o retorno deles, que foram as mesmas personagens que acabaram por passar um mau bocado no Resident Evil 7, que ocorre mais ou menos há 3 anos atrás. Eles tiveram uma filha, então a Rosemary, e o enredo passa-se um bocado devido ao vilão, o Chris, ter raptado a filha e ter morto a esposa de Ethan. Ou seja, eles estão em casa, nota-se um bocado de clima tenso entre eles, e o que aparenta ser devido aos acontecimentos de Resident Evil 7. E nisto eles estão depois a jantar e Mia acaba por ser fuzilada à frente de Ethan e Chris acaba por levar a filha deles. Nisto Ethan acorda numa van, no meio do nada, e acaba por seguir então um percurso até encontrar um vilarejo. Nesse vilarejo ele nota que lá as coisas não estão normais, encontra um velho
que acaba por nos fornecer então a nossa primeira arma de fogo. E o velho acaba por morrer também, porque pronto, o jogo tem que começar, não é? E começa com bastantes mortes. O velho acaba por morrer, então nós ficamos com a arma de fogo dele. Nisto entram vários monstros. Somos apresentados aos primeiros monstros, que acabam por ser um género de lobisomens, que dão-nos cabo da mão e começam-nos quase que a linchar em público, sendo o público uma enorme quantidade de monstros também. Nisto, Ethan acaba por conseguir fugir dos monstros e encontra-se com uma velhinha que, pá, eu não queria dizer nada, mas é um bocadinho feia como a diabo. Mas pronto, ela parece ser uma personagem boa, digamos assim. Parece que quer... que é amável com Ethan, ou seja, parece que o quer ajudar. E acabamos por ir então em direção a uma casa onde encontramos os últimos sobreviventes do vilarejo, que, como é lógico, morrem também. Mas com a ajuda deles nós então acabamos por ir para o castelo que fica na região, que é aí onde finalmente temos um bocado de introdução ao enredo. Ou seja, aparecem-nos todos os grandes vilões de Resident Evil, aparecem-nos então nesse castelo. Temos uma pequena introdução a essas personagens, e a introdução que as personagens nos dão basicamente é alguns indícios do que é que estão lá a fazer. E no meio daquilo eles acabam por decidir matar Ethan. Apesar de ele chegar tão longe, eles acabam por decidir matá-lo. Ethan, como é lógico, consegue escapar com vida e a partir daí é quando realmente começa o jogo para valer. Por isso, a partir daí não vou dizer mais nada acerca da história, porque este é basicamente o início e a partir daí o jogo começa realmente a ficar interessante e é quando as coisas começam a desenrolar. No que toca então a mecânicas, é tudo muito simples, ou seja, a personagem pode andar, correr, pode abaixar e andar abaixado. A nível de saltar, só dá para saltar pequenos obstáculos. Podemos bloquear, contra-atacar, mirar e disparar. Basicamente são essas as mecânicas que o jogo tem. Temos pistolas, temos rifles, temos uma faca, lança-granadas, entre outras coisas espalhadas pelo mapa, como por exemplo sacos de farinha que podem ser usados para distrair inimigos. Isso mesmo. Os controlos são mínimos, respondem muito bem, por acaso. Só tem um pequeno senão, que é uma mira lenta e os inimigos acabam por ser muitas vezes ágeis, movimentando-se em grande velocidade e acabam por te fintar várias vezes e por ser resistentes, o que acaba por ser um bocado mau quando toca a mira ser lenta. Ou seja, uma dica para quem quiser jogar o jogo é basicamente tentar movimentar-se durante o tempo todo, bloquear e ficar distante dos inimigos, porque muitas vezes vocês vão ser atacados por muitos inimigos ao mesmo tempo. Vai acontecer bastantes vezes. A jogabilidade é também um bocado lenta, o Ethan não é muito rápido, o que torna o jogo então mais interessante no que toca a terror, porque acaba por haver mais suspense. O inventário é algo também muito interessante neste jogo, porque voltamos a ter uma mala, tal como em Resident Evil anteriores, no caso, em que essa mala tem um certo espaço e nós temos que optimizar o espaço da mala, ou seja, a quantidade de coisas que podemos levar vai depender um bocado de nós. Ou seja, nós se tivermos uma arma que ocupa 5 slots, nós temos de ver se nos compensa ter a arma, por exemplo, na vertical ou na horizontal, de modo a optimizar mais espaço na nossa mala. O que acaba por ser muito nostálgico para alguns jogadores que jogaram Resident Evil anteriores a este. Os baús foram removidos, mas as máquinas de escrever, aquelas maravilhosas máquinas que toda a gente ouve e fica relaxada por ser um autosave, todas essas máquinas continuam no jogo. Além disso, irão ter também pontos de checkpoint, o que acaba por relaxar bastante o jogador durante a famosa jogatina. No que toca à munição, é pouca, mas não é assim tão escassa, de modo a deixar o jogador muito nervoso, mas acaba por ser pouca, por isso tenham cuidado basicamente e poupem bem a munição. Falando então de munição, nada mais do que falar também do craft. Vamos poder craftar munições e explosivos, tal como itens de cura, que vão ser usados então para curar a personagem ou então para facilitar o vosso jogo, e podem ser craftados com itens encontrados durante a gameplay ou então dropados por monstros. Temos também uma loja durante o jogo, que é o Duke. O Duke é uma personagem que é bastante carismática.
e que parece querer ajudar Ethan. Não se nota muito bem, mas parece que o quer ajudar, e então com ele vocês podem apanhar dinheiro ou itens valiosos derrotando bosses durante o jogo, e podem usar o dinheiro ou vender esses itens para ganhar dinheiro com ele, não é? Usar esse dinheiro pode ser usado para então comprar armas, comprar melhorias para as armas ou até melhorias para a vossa mala, e também preparar pratos com receitas, ou seja, o Duke consegue-vos arranjar receitas com as quais podem depois preparar pratos para melhorar o HP ou a stamina de Ethan, basicamente. Falando agora não da jogabilidade, mas dos gráficos. Os gráficos por acaso são bastante bons, são bonitos e bastante detalhados. As atmosferas durante o jogo, ou seja, a atmosfera em que estamos é bastante típica a cada sítio, mas bastante variada, ou seja, tal como temos vários vilões de outros Resident Evil, temos também atmosferas parecidas a cada Resident Evil, ou seja, eles tentaram agradar os vários jogadores que tiveram ao longo do tempo. Vai haver atmosferas que são mais espaçosas, por exemplo, no castelo temos muito espaço, temos zonas espaçosas que demonstram riqueza. Já no vilarejo temos zonas mais sombrias. Temos também as masmorras debaixo do castelo, todas elas muito bem ambientadas, de modo a poder a cada jogador ter aquele gostinho do seu Resident Evil preferido. Loadings. O jogo não tem muitos loadings. Aliás, quando tem, os loadings demoram 1 segundo, praticamente. Por isso é algo com o qual não se vão preocupar. As físicas do jogo continuam mais ou menos como o de sempre. A única coisa que eu acho um bocado má nisso é, por exemplo, os objetos ou as mesas. Digamos que não acontece nada. Ou seja, por um lado, se vocês se esconderem debaixo de uma mesa, o monstro ou o vilão não vos vai encontrar, porque ele não vai mexer a mesa, não vai atirar a mesa e ver-vos debaixo dela. Por um lado isto é bom, por outro, às vezes acabam por abrir uma porta, por exemplo, e se um vilão vos empurrar e vocês ficarem tipo entre uma mesa e uma porta, porque eu já vi isso acontecer em algumas gameplays, indes ficar lá presos e não indes conseguir sair, ou seja, vocês irão ter que dar reload ao jogo. É o único problema que eu vejo um bocado com isto. De resto, pronto, não há muito mais que dizer sobre as físicas. O jogo acaba por ser um mundo semi-aberto, mais focado em linearidade. Eu até pensei que fosse um mundo bastante grande, ou que até se fosse perder muito tempo com o jogo, mas não. Aliás, fica em média de 9 horas completar o jogo, seja 6 a 10 horas, mais ou menos. Se forem a fazer o jogo mais rápido, demorariam umas 6 horas, se jogarem com calma, umas 10 horas. Prontos, o jogo acaba por ser linear então, e é por isso que não demora assim tanto tempo. Claro, é cheio de puzzles, como é normal também, ou seja, a parte dos puzzles continua presente no jogo e a dificuldade é bastante razoável. No que toca à inteligência artificial dos monstros, é bastante bacana, por acaso. Eles tentam várias vezes enganar-te e surpreender-te. Às vezes tem alguns erros, e é por isso que eu não digo que é espetacular, porque os monstros acabam por ficar parados, do género tipo, disparem-me, eu estou aqui, ok? Então eles ficam parados, completamente congelados. Mas pronto, de resto consegue ser bastante interessante, porque eles a maior parte das vezes tentam enganar-vos e surpreender-vos, ou então aparecer pelas costas. Para os amantes de música, a trilha sonora é pouco existente, não temos muitos momentos de trilha sonora, mas quando existem, a trilha sonora é bastante boa. O jogo acaba por ser também bastante bem optimizado, os FPS são bons. Os únicos problemas que eu poderia dizer ou falar sobre o jogo é mesmo a renderização, que acaba por alguns momentos ter alguns problemas, mas coisas muito leves. O jogo dá para jogar sem problema algum, sem ter problemas com isso. Indo pelos mesmos caminhos e falando de bugs, os bugs são quase inexistentes. Eu vi algumas situações em que, por exemplo, um monstro qualquer fica a andar tipo, sempre na mesma direção, como se estivesse congelado naquele comando, entre aspas. Fica sempre a andar, por exemplo, ao lado direito, assim. Mas fora isso, nada por aí além. Falando então do pós-jogo, após terminar o jogo existe outro modo, que é o Mercenários, em que basicamente vocês poderão passar o tempo a matar monstros e a evoluir armas. Ou seja, ao início vocês encontram-se com o Duke
que é o tal marcador. Compram algumas armas com ele e depois é como se fosse aquela típica situação de zombies em que vão matando o máximo número de monstros possíveis ao longo de um determinado tempo e vão dando upgrade às armas e assim. Falando do jogo em si, acaba por ser uma montanha russa de emoções. O jogo está bastante bom, nota-se uma grande evolução no Ethan, e os vilões acabam por ser bastante interessantes. O único problema com isso é que 8 a 9 horas de jogo não é o suficiente para introduzir várias personagens. Ou seja, nós temos bastantes vilões, todos eles muito interessantes por acaso, mas às vezes não temos aquele tempo suficiente para desenvolver uma personagem. Ou seja, a Capcom acho que fez um bocado de um mau trabalho aí. Ou seja, o jogo poderia ser maior e ter desenvolvido mais as personagens. Mas pronto, isto é a minha opinião. Isto tudo por 60€, exatamente. Resident Evil Village está na Steam a 60€ neste momento, a 59,99€, se não estou em erro. Por isso, pronto, qualquer um de vocês que esteja interessado em comprar o jogo está na Steam por esse preço. Depois disto tudo, acho que passo então a palavra aos teus. Acho que está tudo falado de Resident Evil Village. Caso tenham interesse em saber, a GameSpot, por exemplo, deu-lhe uma cotação de 9, de 0 a 10. Ou seja, o jogo está bastante bom. E acho que é isto. Eu não tenho mais nada a dizer sobre o jogo. Por isso, não sei se algum de vocês tem alguma coisa a dizer. Opa, quanto a Resident Evil, eu só joguei para aí sei que é um bom jogo. Está disponível em todas as plataformas, certo? Exatamente, Resident Evil Village. Não tenho a certeza se está para a Switch por acaso, mas seja consolas ou PC, o jogo está disponível desde dia 7 de maio, por isso já sabem. Estou aqui a ver. Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, S e X. Switch não. Pois, Sim, é um jogo bom. era a ideia que eu tinha mais ou menos. A seguir, vou falar de um jogo que ainda não foi lançado. É para quem é fã de jogos de aventura, indie e de casual. Para quem não sabe o que é indie, é independente, que é podes andar pelo mapa, fazes a tua própria aventura. O que é bom do jogo é um mundo excelente. O mundo traz-te muito mistério. E fazendo isso, o jogo foi projetado para cativar as pessoas de todas as idades, pois a sua complexidade psicológica da história inspira a imaginação a termos de ir muito além do que normalmente irias fazer num jogo. Ou seja, despertares aquela tua criança interior. Não sei se me estou a fazer explicar bem, mas é isso. Restante temos é tipo equivalente a um jogo, vai-te fazer pensar que estás a jogar um jogo de antigamente, por exemplo, nostálgico, aquele videojogo que te dá um abraço caloroso e te mostra e adoro jogar isto. Como este jogo ainda não foi lançado, eu ainda só saiu o demo. Eu, na minha opinião, toda a gente que quisesse ou gostasse desse tipo de jogos ia experimentar o demo. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas está para breve. De resto, o desenvolvedor foi Vindlonia Reborn e Creativo. Falando do jogo, está repleto de quebra-cabeças orgânicos imersos nos ambientes do planeta. Faz-nos explorar um mundo e revelar os obstáculos a ponto de termos uma grande aventura, como eu já tinha falado atrás, explorando a nossa imaginação. É uma boa coisa porque podes levar amigos contigo ou fazer amigos no jogo.
tentar encontrar os segredos escondidos. Cada um poderá revelar ou mais ou menos um fragmento, desbloquear, da história e habilidades emocionantes para criar uma aventura inesquecível. Esta inteligência artificial vive em um mundo pseudo-aberto, impressionante, que é visualmente rico em narrativas. Esta história e as relações mútuas com os habitantes criam uma experiência divertida e emocional que oferece uma brisa fresca de jogos em família. As características que eu consegui tirar deste jogo só por clipes, porque o jogo ainda vai ser lançado, como eu disse, é uma história, entre aspas, fofa, familiar, vibrante, artística, relaxante, ótima aventura e orientada por histórias. Agora, para o que eu tenho, a única informação que eu tenho sobre este jogo são as key features, que é o que é de mais importante nele. O simples facto de podermos experienciar uma história de admiração, amizade e superação de perdas. A exploração de um mundo maravilhoso e artesanal repleto de aventura. A oportunidade de fazer amizades com criaturas alienígenas integrantes e aprender a colocar a sua fé e confiança em seus talentos únicos. Sendo também sujeito a quebra-cabeças orgânicos, cuidadosamente combinados com os ambientes do jogo. A oportunidade de superar obstáculos usando os poderes telecinéticos de Seiri e ajuda às suas novas amizades. Podemos descobrir muitos segredos e desbloquear novas habilidades. Descobrir também verdade por trás do que aconteceu e encontrar um novo lar para a Seiri. De resto, é tudo o que eu tenho sobre o jogo. Acho que deveriam instalar pelo menos o demo, dar uma olhada, verem o que é que acham. E depois, claro, comprar o jogo. O preço ainda não foi definido, ainda não se sabe nada, mas já se pode dizer que o jogo já ganhou algumas awards, alguns prémios, tal e qual como o Games Week Berlim 2020, ficou top 4. Ganhou o Gaming Award da Official Selection da SXSW e ganhou uma nomeação para a Award da Dev Game. E de resto é isso tudo. E vou passar a palavra ao Rodi agora. Ok, olá a todos. Eu apareço aqui para apresentar como meu primeiro jogo o Wood, Outlaws and Legends. Foi lançado no dia 7 de maio deste mesmo ano e é um jogo que aparece com uma temática muito semelhante à da Assassin's Creed. É um jogo de online, 4 contra 4, no qual é dividido em 4 fases. Na primeira, teremos de reconhecer o ambiente de um castelo, localizar inimigos e localizar uma chave. Depois teremos de localizar um tesouro. Teremos de enfrentar a equipa inimiga e também de levar o tesouro para um safe place. Para dessa maneira, seguindo essas fases, ganhar o jogo. Basicamente, para aqueles que jogaram mais Call of Duty e jogos de PvP, é como se fosse um género de um Domination, Capture the Flag e Team Deathmatch, tudo junto. Este jogo é bastante complexo, porque os personagens têm habilidades diferentes. Há personagens de long range, há personagens de mid range, há personagens healers e short range. De maneira idealizada e assim a um início, aparenta ser um jogo muito bom, pois também tem gráficos bastante porreiros, tem físicas bastante porreiras, mas na jogabilidade não é assim tão bom. Isto porque pode-se tomar dois caminhos enquanto se seguem as fases, e pode ser um jogo no qual escolhemos o modo stealth ou o modo abacalhão-se, como eu lhe gosto de chamar. No modo stealth é tudo muito porreiro. Temos os personagens que podem ir no meio da relva, podem ir agachados, podem não dar nas vistas ao inimigo, mas quando estamos
em batalhas, corpo a corpo, há muito ruído, o que chama a atenção e alerta os inimigos. Ehm, Alerta também a outra equipa, porque isto é um 4 contra 4. A outra equipa, ao mesmo tempo que estamos nós com o mesmo objetivo de recuperar o tesouro. E uh, quando temos muito ruído, a cena de comunicação entre a equipa, uh, de, de escolher o personagem adequado para fazer isto da maneira mais stealth, acaba por ser um pouco desinteressante. E também gostaria de referir que a inteligência artificial dos NPCs que estão pelo mapa são bastante estúpidos. Isto é, são muitos NPCs para os 8 jogadores e poderiam facilmente derrotá-los, mas, por exemplo, imaginemos aqui a situação, que há em vários gameplays, que um jogador manda uma flecha ao lado da cabeça do NPC. Este não irá reagir, nem irá minimamente saber onde poderá estar o jogador. O que demonstra aqui uma falta tipo de dificuldade que acho que deveria ser adicionada aos NPCs. Hum, Este jogo está disponível para a PS4, PS5, Xbox One e Series X. Também está disponível para PC na Steam. E eu, na minha opinião, dar-lhe uma nota de 6/10. Não sei se vocês viram gameplays, Paulo ou Esteves. Eu por acaso vi um bocado e o jogo pareceu-me interessante. Chamou-me um bocado a atenção. Acho que era divertido jogar o jogo com amigos, juntando um grupo de mais 3 jogadores. Mas lá está, não vi muito sobre o jogo, vi só um bocado de gameplay, pareceu-me interessante. Agora não sei o quanto eu iria gostar de jogar esse jogo durante um determinado período de tempo, ou seja, se me iria cansar rapidamente ou não. Sim, sim, que este é um jogo que fomenta muito a comunicação em equipa, mas por outro lado, se há um jogador alheio, ou seja, temos 4 jogadores, se 3 estamos a falar, mas há um que está só a andar pelo mapa, as coisas ficam um bocado difíceis. Pois, exato, é um bocado por aí mesmo. Mas sim, eu Também se é só calhar para dava-lhe uma dizer que este. hipótese. Diz? Eu dava-lhe uma hipótese, provavelmente, mas pronto, é aquela cena. Será que iria curtir assim tanto o jogo? Não sei. É um jogo que está disponível por 29,99€. Eu recomendo, mas acho que é um jogo mais para jogar de vez em quando e não muito frequentemente. Yeah. Pronto, sendo assim, acho que podemos passar ao próximo jogo. Pois, acho que sim. É assim, falaste das. Não sei se os teus têm alguma coisa a dizer desse Não, Diz, jogo. diz. eu vi alguns clipes do jogo, mas é o que já dissemos, tipo, só mesmo experimentando, porque vendo clipes não é aquela mesma sensação de estás tu a jogar com os Yeah, teus exato. amigos, né? Então é isso mesmo. Pá, o que eu ia dizer então, falando do próximo jogo e indo um bocado pela situação das flechas que passam ao teu lado, tipo, passam ao lado dos NPCs e eles não o notam, vamos então para Assassin's Creed Valhalla, que teve agora a nova DLC, Wrath of the Druids, que saiu a 13 de maio. Então, esta nova DLC leva Eivor, que é a personagem principal, até à Irlanda, do século IX, que é uma terra rica em poder, com bastantes disputas políticas e religiosas, e o objetivo de Eivor lá é principalmente expandir postos comerciais e ajudar o seu primo. Já vamos entrar por aí. E lá está, não nos podemos esquecer então dos druidas, que são uma grande peça nesta DLC. Como estava a dizer então, Eivor vai até lá devido a um encontro que ele tem com uma mercadora, digamos assim, com uma comerciante, e lá ele encontra então um primo chamado Barid, e Eivor vê-se então inevitavelmente numa quest para ajudar o seu primo a torná-lo de confiança do rei. Nisto então, caso queiram jogar esta DLC, ela está disponível por 25€, 24,99€ no caso, na loja da Ubisoft. E a única cena que precisam, não dá para jogá-la imediatamente ao começar o jogo, mas a partir do momento que chegam à Inglaterra, que criam o vosso primeiro settlement, e a partir do momento que fazem uma aliança com uma terra vizinha, essa mercadora então vai-vos aparecer nas docas, uma mercadora do Médio Oriente,
e a única coisa que tem que fazer é então liberar a rota para a Irlanda, que basicamente está ocupada por inimigos, com aquela técnica que eles usavam na altura, que era basicamente aquelas correntes para não deixar passar os barcos. Vocês têm que então libertar o caminho até lá para poderem ir até a Irlanda. Esta DLC, o principal foco que ela tem, eu diria que é mesmo os postos comerciais, toda a situação comercial, porque de resto é um bocado do mesmo. Acaba por ser o Ivar a ir lá, depois a procura de itens é igual. Vou encontrar armaduras, umas botas, por exemplo, novos cloaks, novas armas que vão estar lá disponíveis. Mas é à volta do mesmo. Eu acho que a parte mais interessante que eles acrescentaram foi mesmo os postos comerciais, que há muita mais variedade. E no que toca a inimigos, eu diria que os druidas são algo muito interessante também, porque vem com uma nova mecânica. Eles acabam por ser muito mais difíceis de derrotar do que os inimigos normais em todo Assassin's Creed Valhalla. Eles são mais parecidos aos bosses, mas eles acabam por ter uma inteligência artificial mais evoluída, digamos assim. Então são inimigos assim um bocado mais complexos. Claro que isto tudo acaba por rondar então a importância das religiões, mas pronto, temos então o lado da Igreja Cristã, temos o lado dos Vikings, então que iam pela mitologia nórdica, e temos o lado dos druidas, e vemos o quanto isso influenciou a história da altura. Com esta DLC, basicamente, se quiserem completar a história, seria então mais ou menos 13 horas para completar a história, ou seja, acrescenta bastante tempo de jogo. Só esta DLC dá mais tempo de jogo do que Resident Evil Village inteiro. E se quiserem completar tudo que temos na Irlanda, todas as missões secundárias, apanhar todos os artefactos, seria mais 7 horas de gameplay. Outra coisa que eu queria dizer além desta DLC, agora para terminar, é não tenham medo de jogá-la, porque já em Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins o que acontecia é que as DLCs mostram uma situação pós-história, ou seja, por exemplo, em Assassin's Creed Origins temos a DLC dos The Hidden Ones, em que basicamente conta parte da história de Bayek depois dos acontecimentos principais. Ou seja, jogar a DLC antes de acabar a história não fazia sentido. Neste caso, em Assassin's Creed Valhalla, pelo menos esta DLC, Wrath of the Druids, pode ser jogada sem completar a história, ou independentemente do ponto em que estão na história, podem fazer esta DLC, porque ela é algo paralelo, ou seja, faz sentido na plot da história, mas não tem uma ligação direta com a história principal. Por isso, podem jogá-la sem medo a qualquer altura. Caso estejam a ficar cansados da Inglaterra, força, façam aquela viagem à Irlanda. Acho que posso então passar para o próximo jogo. Acho que é contigo, Esteves. Sim, é. Pá, falando nesse assunto do Assassin's Creed, é mais um jogo que de quem é fã da trilogia inteira vai gostar, né? Acaba por De ser jogar a saga, DLC. por ser vários jogos, não é só trilogia, é uma saga. Uma Mas saga, sim, isso. acredito que a DLC até esteja bastante interessante. Agora, o próximo jogo que eu vou falar é a Subnautica e vou falar também de uma DLC que é o Below Zero. Está disponível na Steam por 29,99 e com a DLC está 8,19 para quem quiser saber os preços. É um jogo de aventura, também de indie, como falei há bocado, que é de independente, feito por Unknown Worlds Entertainment. É um jogo, na maior parte, uma sequência de navegação marítima, em que está uma justa posição entre a calma da água e a superfície contundente. É um comum no horário de funcionamento da subnáutica, Below Zero. O videojogo de sobrevivência que, como outros, cabe aos jogadores de gerenciar várias barreiras vitais, como saúde, fome e sede.
Nessa aventura aquática, o oxigênio também entra na equação. Muitas vezes as abstrações fisiológicas do género número que lentamente se escoam em direção à morte parecem tarefas a cumprir, mas na subnáutica below zero, as limitações da capacidade pulmonar alimentam os seus momentos de admiração e contrastante. Precisamente porque o jogador é obrigado a subir nomeadamente para respirar, à medida que as águas se tornam mais estranhas e ameaçadoras. O suprimento finito de oxigênio do jogo ajuda na sua exploração ecológica com uma impressionante sensação de tensão. A pressão, por assim dizer, nunca cessa, nunca acaba. De resto, a Subnautica Below Zero começou com uma expansão da DLC para a Subnautica original de 2018, antes de se tornar um título autónomo. Apesar dessa natureza evolutiva e da minha própria familiaridade com o original, a examinar este planeta alienígena ainda me deixa frequentemente sem fôlego, porque é muita coisa e por vezes o jogo pode se tornar chato, mas por outras depende da opinião de cada um, pois é muito tempo ali a explorar e por vezes pode se tornar repetitivo. Mas como disse antes, também o mapa é grande, pode-se fazer várias coisas, depende das opiniões. Ora, também temos umas profundezas abundantes, cheias de alienígenas, por assim dizer, que tem, por vezes podes ouvir um som arrepiante ou uma presença diferente e vale a pena notar que este último jogo ou DLC fez sentir uma coisa menor, como por exemplo não tem a mesma coisa do que o original, pois tens os cataclísmicas da rocha, tens as leviatas e até erupções. Tens também enormes ciclones, ondas de planeta alienígenas ainda mais assustadoras. Tens, por exemplo, entre aspas, o Giants Deep, que é aqueles podem ser chamados os alienígenas gigantes que estão mesmo no fundo. Como aquele jogo que transformou o sistema solar em uma rede ambiental gigante e dinâmica subnáutica. Os ambientes pelágicos menores, mas mais detalhados, sustentam uma ilusão semelhante de interconexão. Organismos e minerais específicos podem ser encontrados em determinados lugares, quase como se eles sustentassem uns aos outros. Sendo que tu, jogando numa nave espacial, avanças numa direção a um planeta alienígena inóspito, aterrando em uma tundra gelada, escapando aos destroços, quase cego pela neve branca e golpeando pelos ventos fortes. A temperatura do corpo vai despencando, correndo pela massa da Terra, eventualmente encontrando água. Sem pensar duas vezes, mergulhas e conforme o teu corpo virtual entra em contacto com a superfície, a violência acima é trocada pela serena oceânica abaixo. A luz cintila nas correntes, cardumes de peixe balançam suavemente e pinguins, que parecem ser criaturas semelhantes aos pinguins, passam sem esforço. Eu me oriento antes de subir para respirar. O vento ainda uiva, então mergulhas novamente, de volta à luz turquesa.
E de resto, sobre esse jogo, a minha opinião, eh, como já disse, é um jogo interessante, cheio de coisas diferentes. Pode explorar a parte da terra, a parte da água, mas depende de opiniões também, como eu já disse. Pois pode ser cansativo para alguns, mas muito divertido para outros. Tendo várias criaturas debaixo d'água que nunca foram exploradas, também infraestruturas, e é isso que eu tenho sobre este jogo. Está disponível a 29,99, acho que já disse, provavelmente. Se querem tipo uma coisa semelhante, mais ou menos para terem a certeza de como é este jogo, posso comparar este jogo a um Ark, por exemplo. Por exemplo, Uh, posso comparar ao Ark Survival Evolved e é isso. Tem alguma coisa a dizer sobre o jogo? Creio que não. Acho que é Ah, um jogo bastante interessante, com bastantes desafios, e acho que é uma boa opção a comprar, a experimentar pronto. também. Eu por acaso ia dizer aquela cena. Eu vi já Subnautica, alguns vídeos e algumas cenas, mas nunca me chamou bem a atenção. Não sei porquê, nunca me chamou muito a atenção, mas entendo o pessoal gostar daquilo. Acaba por ser tipo sobrevivência, exploração, então é compreensível. Agora a Acaba por mim, não ser sei, mano, tipo, opiniões nunca e, me chamou e bem. gostos. Aliás, é daquelas cenas, eu se tivesse dinheiro eu gostava de jogar bué da cena, mas como não tenho, tenho que me limitar ao que posso. Por isso, É pronto. isso, é isso. Yeah, Posso então passar ao próximo? podes. Sim. Pronto, passamos agora para Baldur's Gate Alliance. Isto foi um RPG lançado pela Black Isle Studios em 2001, mas que no dia 7 de maio foi relançado. Sim, para quem não sabia disto, é normal, porque o jogo não teve praticamente publicidade nenhuma e só foi revelado o seu relançamento um dia antes, ou seja, no dia 6 de maio. É um jogo que veio agora em 4K, isto é, o jogo original sofreu apenas melhorias visuais, pois as físicas uh, parece continuar iguais há 20 anos atrás. As cutscenes e o áudio também parecem não ter sofrido grandes alterações, continuam bastante, de uma maneira simples de dizer, bastante merdosos. Uh, o jogo agora pode-se jogar co-op, mas não se pode jogar online. Isto é, se queremos ter um segundo jogador connosco na campanha, teremos de jogar na mesma plataforma, seja ela a consola, seja ele o computador. Pois podemos jogar agora na Xbox One, na Xbox Series X, na PS5, PS4 e Switch. Também podemos jogar no PC. Eh, ele foi lançado com um preço de 29,99. Há 20 anos atrás ele estava a 39,99. Ou seja, passam 20 anos, baixa 10 euros, mas só melhoram os termos visuais, o que eu acho muito mau. Ehm, eu acho que o jogo não o recomendo para quem não o jogou antes. Ou seja, é um jogo que possivelmente pode suscitar muitos sentimentos para quem o jogou há 20 anos atrás, mas acho que não seria uma boa compra para quem nunca o jogou antes. Basicamente, de forma simplificada, apenas tornaram o jogo jogável nas plataformas de nova geração, esquecendo os pequenos detalhes de jogo que realmente são o que lhes dá vida. Paulo, Esteves, não sei se querem dar alguma opinião relativamente a este jogo. Epá, eu sou sincero, eu não conhecia isso até nós termos pesquisado para. Eu a maioria dos jogos que falamos conheço, não é? Mas isso nunca tinha ouvido falar até o momento em que pesquisamos. E realmente é um bocado cómico saber que o jogo é tipo anunciado um dia antes do lançamento. E outra cena que eu não sabia é saber que passado 20 anos o jogo só tipo desceu 10 euros. Sim, sim. É algo Tipo, muito notável, não é? é um bocadinho notável, tipo. Damn. Eu por acaso não sei se disseste quem é que desenvolveu isso, mas Black Isle Studios. não estou a Ilha ver que Preta estúdio é que é. Studios. Yeah, por acaso não É sei se mais já ouvi falar ou não. é um RPG, certo?
Sim, é um RPG. Yeah. Não sei. Está a Eu- rondar o aquela, jogo até pode ser aquela coisa interessante, de. mas lá está, essas duas Eu cenas acho que, eu acho que a desenvolvedora deste jogo fez mal em fazer um relançamento, eu mais rápido, sendo trabalhando, por exemplo, nessa área, eh, optaria por uma remasterização. Ou seja, eles Yeah. só melhoraram gráficos, por assim dizer, que quase já nem são gráficos, são de há 20 anos atrás. Mas em questões de áudios, o áudio, há bastantes reportes que o áudio corta a meio do jogo e tens de reiniciar a consola ou o jogo para voltar ao normal. Yeah. Epá, eu acho que não é uma boa aposta. Pois, Ou seja, eles yeah, nesse repetiram tipo o de que já jogos, se tinham calhar é feito com normal. alguns mínimos melhoramentos. Sim. Sendo que Sim, com alguma melhoria visual. um RPG é sempre um RPG. Crias a tua personagem, fazes aquelas tasks normais e vais naquela aventurazinha, mas de resto tens aquela narrativas que são com os NPCs assim meio paradas. Não é? É que relativamente à narrativa, à história, as cutscenes continuaram iguais. Por Pois, por isso isso mesmo foi é só isso. aquela coisa, Meio o paradas. som, o som da cutscene continua igual, a cutscene em si continua praticamente igual, melhoraram um bocadinho a nível visual, mas acho que como o resto do jogo deveria ter sido remasterizado. Não vale a pena então. Penso que podemos então passar ao próximo jogo. É, ao último, não é? The Colonist. Fica nas tuas mãos, certo? O- Já é meu, É, vocês não têm mais? nós É, não. agora Bem, acabaste Trabalho por hoje ficar com fica por mais, ó. ti. Yeah. Dizemos, a investigação eh, ficou mais nas tuas mãos. temos então The Colonists. É um jogo que foi lançado no dia 5 de maio para a Xbox, a PS4, PS5, para a Nintendo Switch e para a Steam. E é um jogo de construção muito semelhante a jogos bastante conhecidos, tais como SimCity, eh, onde tentamos construir uma cidade, só que neste caso são robôs que tentam criar uma colónia e se tornar independentes, tentando assemelhar-se à raça humana. Acho bastante engraçado porque nós podemos optar por duas maneiras: a pacífica, que é um modo de construção de jogo onde nós nos preocupamos pelos recursos para nos mantermos, ou a militar, onde em vez de nos preocuparmos por recursos, preocupamos-nos mais por não ser invadidos e destruídos por outras colónias que são controladas pela inteligência artificial. Acho também engraçado porque cada robô tem um propósito, ou seja, se temos de ir para uma mina, temos um determinado robô, se temos de construir casas, temos outro determinado robô, temos também robôs uh, que transportam os nossos recursos. Acho isso bastante engraçado, porque normalmente estes jogos têm NPCs, por assim dizer, iguais para todas as funções. Um, Realço também o feedback do jogo, que nos informa a todo momento do quão boa a nossa colónia está, ou seja, dizem-nos a cada momento a nossa produção de recursos e a necessidade dos mesmos para as construções que estamos a ter. Eu acho que deixa o jogo de uma maneira muito boa e de uma maneira muito fluida. O que é que temos mais aqui? Podemos também explorar mapas de outros criadores e de outros jogadores. E temos também desafios globais, onde podemos tentar ser os mais rápidos a atingir determinados objetivos, podendo assim classificar-nos para o ranking mundial. Este jogo está disponível por 22,99€ e, pelo menos da minha parte, eu recomendo imenso. Não sei se vocês querem deixar assim uma opiniãozinha deste jogo. É assim, na minha opinião, eu vi um bocadinho do jogo e sou-te sincero, agora me estás a contar mais aprofundadamente como é que é o jogo e realmente achei-me com aquele bichinho de ir experimentar. Estás a ver? Eu gostava de ver. Eu por acaso sou fã, às vezes quero estar a jogar alguma coisa, mas pá, jogos modos single player com história tipo, não me apetece muito e aquele típico competitivo também não me está a dar vontade. Estás a ver? Há uma cena para jogar para passar um tempo. Então eu gosto Sim, sim. bastante desse tipo de jogos de construção. E depois do que disseste, realmente, tipo, deu-me aquele bichinho, gostava de experimentar esse jogo, parece É giro, que é um parece jogo interessante. que, apesar de ser solo, tem muitas possibilidades de expansão. Querem recursos, Sim, sim. querem
em modos O e jogo acho que é parece muito bastante interessante. interessante. Também tem a base de estratégia, a forma de como constróis ou fazes as tuas próprias Sim, coisas, sim, sim. né? Não sei se disseste o preço, não disseste? Sim, sim, Não lembro. 22,99€. Eu Isso, acho que vale a 22. pena para quem gosta, Ah, pá, literalmente. eu É, por E os acaso vou dar próprios uma vista gráficos de do jogo olhos estão nisso. bastante bons. sim, sim. Por exemplo, o mapa, dependendo das construções que tu constróis, o mapa pode ficar, por exemplo, mais alto, mais baixo. Uh, as ruas podem ser mais ou menos estreitas. É bastante interessante, por acaso. Acho que é um jogo de construção Acho que muito tem bem muito concebido. potencial para quem gosta desse tipo de jogos. Para quem gosta deste tipo de jogos, é uma muito boa aposta. Bom, Penso que já está. Podemos passar a eu notícia. acho que tipo, a nível de jogos que saíram esta semana ou que tiveram mais impacto durante estes últimos 10, 15 dias, acho que é isso, acho que já falámos tudo. Um, é assim, agora tal como vocês, eu acho que reuni aqui algumas notícias um, assim que me chamaram mais a atenção. Um, por isso já acho que podemos ir por aí, porque também estamos a começar a ficar um bocadinho apertados de tempo, acho eu. Estamos quase numa horita de podcast, por isso pronto, acho que é ver isso. Assim, não sei se algum de Eu vocês tenho quer, uma. quer começar. Eu tenho uma, mas é rápida. Então Uh, força nisso, começa tu. Então pode ser que limpes algumas o das que eu tenho. jogo André Days Winemaking Simulator, ou seja, no desenvolvimento de uma fábrica de vinhos, desde a vindima até à venda do produto, que saiu em fevereiro, está agora disponível para PC. Para aqueles que gostam mais da área da enologia, já podem ir à Steam e experimentar este jogo. Não vão ficar bêbados, mas parece uma boa aposta para quem realmente gosta de vinhos. Penso que podemos então passar à próxima. Eu só Um, tinha esta. Prontos, não, eu por acaso eu quero algumas coisas. É assim, tanto para mim como se calhar para o Rodrigo, que é grande fã da saga. Descobri que a Naughty Dog revelou valores que basicamente revelou valores que basicamente revelam que Uncharted 4 teve um total de 37 milhões de jogadores de compras, não é? O que é fantástico para um jogo que é exclusivo da PS4. Além disso, já que estamos a falar de grandes jogos, podemos falar de Red Dead Redemption 2. Não há certezas, mas a Epic vai ter um jogo de graça agora, daqui, acho que 3, 4 dias. E há aí uns rumores pela internet que possa ser Red Dead Redemption 2, porque eles estão a fazer bastante suspense, e estão a usar a mesma imagem que usaram para GTA V. Para revelar o GTA V quando saiu de graça. Por isso estejam atentos à Epic, porque pode ser que venha um grande título, mesmo que não seja Red Dead Redemption, muito provavelmente é um grande título que vem para a Epic Games de graça. Além disso, para aqueles que gostam de ajudar, descobri também que a Humble Bundle, que é uma online store basicamente de jogos, criou um novo pacote de jogos que tem bués nomes, tais como Euro Truck Simulator 2, Undertale e muitos mais. Tem tipo, estava aqui a ver, isto tem Titan Quest Anniversary Edition, tem Baba Is You, Into the Breach, This War of Mine, Saints Row, Bioshock Remastered, Portal Knights, The Witness, Super Hot, entre outros. Tem para aí mais 10 jogos, eu não vou estar a dizer todos, senão vamos perder aqui muito tempo. Mas a Humble Bundle fez um pacote com esses jogos todos que acho que vai custar aproximadamente 17€, ou aliás que custa aproximadamente 17€, e todo esse dinheiro está a ser angariado para a Índia e para o Brasil para ajudar nos surtos de Covid-19. Achei interessante referir isto para quem gosta de ajudar. Caso esteja interessado em algum destes jogos, é só ir ao site deles e procurar por este pacote. Não sei se tinham visto alguma coisa sobre isto, mas é Não, engraçado. por acaso não Aliás, tinha fui visto, ver e acho que mas já angariaram mais ou menos $636 mil, o que é bastante bom. deixando mesmo à parte a ideia de ajudar, que é uma muito boa ideia, parece-me que até o próprio pacote de jogos, tendo em conta os jogos Vale a que traz pena. e o Exato. preço, parece-me que está Vale, muito bom. vale, Parece- por acaso parece muito valer a pena.
Mas prontos, não sei. Última Outra, notícia. eu tenho uma novidade. Mas podes Prontos. falar, podes falar. Ok, pronto. A última notícia que eu tenho aqui é o típico sonho de ser gamer e ser reconhecido. Pois bem, pelo que eu vi, Jogos Olímpicos, já alguma vez sonharam em ir aos Jogos Olímpicos sem sair do sofá? Pois é. Vi aqui uma notícia que basicamente vai haver agora uma oportunidade de ouro caso gostes de Gran Turismo Sport, porque este mesmo jogo foi então selecionado para como um dos jogos do Olympic Virtual Series, no caso. Ou seja, o melhor jogador ou os melhores jogadores, por acaso não sei ao certo quantos são, mas os melhores jogadores de cada país, que só alguns países é que estão selecionados para participar nisso. Eu não sei ao certo quais são, sei que Portugal é um deles, por isso caso sejam bons jogadores de Gran Turismo Sport, procurem sobre isso, porque vai ser agora um dos novos jogos no Olympic Virtual Series. Por isso já sabem, caso sejam bons condutores e queiram participar assim nos Jogos Olímpicos sem sair do fucking sofá, já sabem. Tem acho que é até dia 23 de maio, ora deixa-me conferir, até dia 23 de maio os jogadores vão poder lutar por um lugar na competição final. Exatamente, até dia 23 de maio, força nisso, tentem lutar por um lugar na competição final. Vão-se juntar basicamente os 16 melhores jogadores do mundo, por isso, give it a try. Acho que é isso. A nível de notícias não tenho mais nada, por isso esteve caso tenhas aí alguma coisa interessante. Eu não tenho muitas informações sobre isto, pois é uma novidade que é recente. Eu acho que vocês, não sei se vocês sabem ou não, que vai lançar este ano, 2021, para quem é fã de animes, o jogo de Demon Slayer. Vai estar disponível para PS4, PS5, Xbox One e PC. Não há data de lançamento, só há ano. E de resto, acho que vai ser um PvP mais tipo one-on-one fight. Por exemplo, os recentes jogos de Dragon Ball. É por exemplo isso. Também podemos comparar com o Naruto. E de resto não tenho mais informações. É isso. Olha, por acaso acho que já tinha ouvido a notícia de Demon Slayer e como otaku Nutella que sou, basicamente a definição de otaku Nutella é aquela pessoa que é otaku, mas não é bem otaku. Acho que vou procurar mais sobre isso, por acaso acho que já tinha ouvido falar, mas nunca mais me lembrei que ia sair um Assim me jogo de Demon dizer, Slayer. também tem o modo de história. Não é só fighting, também tem o modo de Tem modo história. história, exato. Bom, é assim, para fechar com chave de ouro, lembrei-me agora, tal como foi Resident Evil Village a abrir, então vamos fechar se calhar com Resident Evil Village, caso nenhum de vocês tenha nada a dizer. O jogo saiu basicamente há uma semana e já temos mods que põem a Dimitrescu, que é uma das vilãs em Resident Evil Village, que a põem nua, basicamente. Por isso, caso sejam assim um bocado pervertidos e queiram What? jogar Resident Evil Village com uma personagem nua, procurem esse mod na internet, que isso já existe. Por isso, pá, força nisso, divirtam-se. Cuidado é que eu não apanhar um vírus. Cuidado é para não apanhar vírus. Ei, Prontos, malta. Não sei se é tudo. Acho que sim. É tudo por agora. é tudo, Um, é tudo. É isso. Por hoje é tudo. Provavelmente para a semana estaremos cá outra vez com mais algumas novidades, mais algumas notícias. Acho que foi isto. Foi o Low Pink Também Podcast de hoje. foi o nosso primeiro episódio também. Nós não tínhamos assim experiência. Como é que eu explico isto? É tipo em falar assim, Com mais por exemplo, fluidez. Com mais fluidez. sobre os jogos. Os jogos. Acho que com o tempo uma pessoa vai melhorando. Queremos prolongar este podcast o máximo possível. E pronto, eu acho que é isto. Eu espero que tenham gostado então deste Low Pink Podcast, capítulo 1. O vosso podcast onde as notícias chegam a zero de ping. Por isso, não sei se querem dizer mais alguma coisa, mas por mim é tudo. Tenham uma Espero que tenham ótima gostado. semana. Está tudo. Que Fiquem nós depois bem. estaremos por cá. Usem Não. máscara. E usem máscara e be safe. E. Yeah.